Dos assuntos do Novo Testamento e do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o texto "Não ponhais a candeia debaixo do alqueire". Os meus cumprimentos aos companheiros, irmãos da reunião de sábado da Fraternidade Espírita Canassi. Um texto realmente muito interessante para os nossos estudos de hoje. É do capítulo 24, itens 1 a 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus 5, versículo 15. Quer dizer, não debaixo do alqueire, mas em cima do velador, do candeeiro, do móvel da casa, que é para iluminar a todos que estiverem nela. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. É o texto do terceiro Evangelho, Lucas 8, versículos 16 e 17. Então, nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Nada há secreto que não haja de ser descoberto. Nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas 8, 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Quer dizer, a vocês tudo bem conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo, aos que não estão interessados, aos que não são estudiosos, aos que não estão voltados para o Criador, então continuará como mistério, porque não lhes será revelado. Aí um dos versículos que podem intrigar grandemente aos estudiosos do Novo Testamento. Dito por Jesus: aquele que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Então, ao que tem, muito será dado. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Em outras palavras. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam seus olhos. Mateus 3, 10 a 15. Ele se explica, Jesus se explica, dizendo a seus apóstolos: falho-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas, porque eles veem, olham, ouvem, mas não entendem.
O ensinamento de Deus é importante, simples, e a razão da nossa existência é o amor. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. É questão didática. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os estudiosos em geral o que se dá em particular com todas as pessoas. As relações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Então, cada um tem o seu tempo, o seu espaço, a sua forma de entendimento, o seu interesse. Cada coisa tem que vir na época própria, porque a semente lançada à terra fora da estação não germina. Chegados a certo grau de desenvolvimento, as pessoas procuram por si mesmos a luz viva. Então é isso aí, cada um tem o seu tempo, a sua estação. Ter fé é acreditar, confiar, raciocinar, demonstrar que tem confiança em Deus, saber agir, ter aceitação, perceber limitações e perdoar. Tendo-lhes Deus otorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, as pessoas tratam de raciocinar sobre sua fé. Então, cada um vai depender se estão chegados o seu tempo. Se em sua previdente sabedoria a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para recebê-las. Então, até no Egito Antigo, das escolas de mistério e de religião, são os que não querem ver que colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Ao passo que as religiões vão ficando para trás, é bom repetir, à medida em que as religiões vão ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Cansado então de religião, aí vem a ciência, a busca inteligente, que vai tirar o véu, vai revelar o que antes era considerado mistério. O que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado, quando estiver em condições de ascensão para mundos melhores, na sucessividade das vidas. Então, parábolas de Jesus. Que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de se notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas, mas só sobre as partes abstratas. O que era concreto, o que era direto, ele dizia. Porque humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que diz a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, quando era possível entender, Jesus falava com toda clareza, sem qualquer ambiguidade. Mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pode iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Então, no geral, só o concreto. Aos que já estavam preparados,
as verdades abstratas, aquelas que dependem de conhecimento e de melhor raciocínio. E mais de fé também. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro, revelasse as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O Espiritismo projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Isso todos nós sabemos. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, cada estudioso, cada pesquisador, cada missionário a seu tempo. Delane, Flammarion, Bezerra, Guilhom, Barçanufo, Schutter, Chico, Divaldo, Haroldo, para dizer também dos atuais, que sobre a doutrina espírita e as pesquisas e os estudos e as decisões que poderão ser tomadas. Então, se houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la. Então, até entre os missionários há os momentos oportunos. Então, quando chega o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, lançado no Palais Royal, em Paris, por Allan Kardec, inicialmente com 501 questões, a segunda edição com 1019. Então, esse Livro dos Espíritos, que é o primeiro da codificação, nele, tudo do espiritual, muito do terreno. Está vendo aí? Do espiritual, tudo, mas do terreno ainda deixando alguma coisa por dizer em época oportuna. Se os espíritos ainda não dizem tudo, não é porque haja na doutrina espírita mistérios em que só alguns privilégios possam penetrar. É que cada coisa tem de vir no seu momento oportuno. Daí, só depois de o Esperanto estar em quase todo o mundo, ser uma língua desenvolvida para muitas culturas e muitos povos, assim como o inglês, hoje a língua internacional, é que o Livro dos Espíritos, dessas duas línguas, inglês e Esperanto, permite novas oportunidades para novas traduções. Então, eles dão a cada ideia tempo para amadurecer, os espíritos hoje, e propagar-se antes que apresentem outra e aos acontecimentos de preparar sua aceitação. Com regras de conduta, é claro. Assim deveria ser, porque era a regra de conduta que todos tinham de compreender para poderem observar tudo no momento oportuno. Quase terminando. É de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente ocultou o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos puderam ou podem ainda compreender. Não pode existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. Então, aí depende só de oportunidade, de ter quem possa entender, quem possa traduzir. Então, encerrando, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Voltar ao estudo, à observação, à pesquisa, ao novo entendimento, o maior entendimento
do capítulo 24, itens 1 a 7, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o terceiro do Pentateuco.